Neste vídeo vamos falar sobre os conceitos básicos relacionados aos custos. Uma concepção mais antiga nos conduzia à seguinte fórmula: preço de venda é igual a custos mais o lucro. O empresário verificava os custos da empresa, acrescentava o lucro desejado e então estabelecia o seu preço de venda. Aqui está. Entretanto, este é um pensamento que não combina mais nos dias de hoje. O preço de venda não é mais uma opção do dono, mas é estabelecido pelo próprio mercado onde o empreendimento está inserido. Se o preço de venda for maior do que aquele apresentado pela concorrência, o produto ou a mercadoria não serão vendidos. Matematicamente, portanto, temos a seguinte igualdade: lucro é igual ao preço de venda menos os custos. Na realidade, a operação matemática é a mesma, só se altera quem estabelece o preço de venda. Observe que se o preço praticado pela concorrência é de R$ 73, com o custo da empresa permanecendo em 50, o lucro será 23 e não 30, como era desejado. Se o dono da loja quer um lucro de 30, então os custos devem ser reduzidos para 43 e não permanecer em 50, como tínhamos visto. Custos são os gastos da empresa utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, na atividade principal desta empresa. Esta atividade poderá ser a produção de bens ou a prestação de serviços em benefício da sociedade. Outro conceito fundamental são as despesas, que é o valor dos insumos nas funções administrativas, de vendas ou outras relacionadas ao dia a dia da empresa. Disse que os custos estão ligados à fábrica e as despesas à administração. Vamos ver o conceito de custo de fabricação, que é o valor dos insumos usados na fabricação dos produtos da empresa. Estes custos englobam os custos da matéria-prima, custos da mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Os custos da matéria-prima representam os principais materiais que formam o produto acabado. Os custos da mão de obra direta são os custos relacionados aos trabalhadores responsáveis pela confecção do produto ou pela prestação do serviço. São os profissionais que trabalham diretamente no produto ou no serviço. E os custos indiretos de fabricação são os demais custos, exceto matéria-prima e mão de obra direta. Por exemplo, depreciação, energia, água, aluguel, material de consumo, salários em geral, todos eles ligados à atividade principal da empresa. Agora, um conceito que reúne custos e despesas é o custo gerencial, que é o valor dos insumos, bens e serviços utilizados pela empresa como um todo. Estes custos gerenciais englobam custos de fabricação e as despesas. Veja a fórmula: custos gerenciais é igual matéria-prima mais mão de obra direta mais custos indiretos de fabricação mais despesas. Vamos classificar estes custos. A primeira classificação é de acordo com a facilidade de relacionar o custo ao produto ou ao processo. Neste caso, nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são facilmente relacionados com os produtos ou com os serviços. É o caso da matéria-prima, dos componentes e da mão de obra direta. O custo é facilmente ligado ao produto. Veja que os componentes são facilmente ligados aos produtos, custo direto. Já os custos indiretos necessitam de algum rateio, alguma divisão para que sejam atribuídos aos produtos. Por exemplo, Quanto de aluguel deve ser atribuído a um produto? Custo indireto.
Quanto de energia elétrica deve ser relacionado ao produto? Custo indireto. O custo direto liga-se diretamente ao produto ou ao serviço. O custo indireto necessita de um rateio, uma divisão, para chegar até o produto ou serviço. Agora a classificação pela variabilidade conforme a quantidade de produção. Poderemos ter custos fixos ou custos variáveis. Os custos fixos estão sempre presentes, independentemente do volume de produção. Temos, por exemplo, aluguel, energia, água, salários, telefone, etc. Uma observação importante: o valor pode até mudar de mês para mês. O que é fixo é a presença constante no calendário das obrigações. Já os custos variáveis aumentam ou diminuem conforme o volume da produção. Um exemplo simples: a produção de um automóvel vai exigir, além de outros custos, o custo de 4 pneus. Esqueceu o pneu socorro. Melhor dizendo, 5 pneus. A produção de 2 automóveis exigirá o custo variável de 10 pneus. Agora, se não houver produção, não haverá o custo variável destes pneus. E aproveitando o veículo, vamos destacar aqui como custos fixos o financiamento, o seguro, o aluguel da garagem, tributos, etc. E como custo variável, o que fica bem visível é o consumo de combustível e dos lubrificantes. Se o carro ficar parado, não terá o custo de combustível. Todavia, assim que o carro começar a rodar, teremos um custo variável, aproximadamente 1 litro a cada 10 km. Agora a classificação pela abrangência dos custos. Obtemos o custo total e o custo unitário. O custo total inclui todos os custos da empresa, custos fixos e variáveis. Veja este exemplo. O custo variável de um bem é de R$ 6. E o somatório dos custos fixos, aqueles que estão sempre presentes. Só um adendo: no cálculo dos custos totais, vamos considerar os custos gerenciais, aqueles que indicam custos e despesas. Voltando aqui, os custos fixos totalizam 2.500. A nossa produção mensal foi de 1.000 produtos. Então o custo total é igual a 1.000 vezes o custo variável de R$ 6, mais 2.500 referente aos custos fixos. Prosseguindo, custo total é igual a 6.000 mais 2.500, que é igual a 8.500. O custo unitário é o custo para produzir um único produto. Ele é obtido dividindo seu custo total pela quantidade de produção. No nosso caso, lembramos que o custo total é igual a 8.500, divididos por 1.000 produtos, custo unitário igual a 8,50. E finalizando, custo variável é R$ 6. E o custo fixo, rateado pelos produtos, trará um encargo adicional de custo de 2,50 por produto. Quer dizer, custos fixos divididos pela produção. Então, neste vídeo nós vimos sobre o custo de fabricação, sobre os custos diretos e indiretos, sobre os custos fixos e variáveis, e ainda sobre o custo total e o custo unitário. Bons estudos!